A gente tava falando aqui, você vê que os caras já estão amaciando a notícia com relação a Bolsonaro. A Globo? É. A Globo sempre fez assim, desde que eu sou pequenininho. Desde criança? É. É, Caio? Desde antes da fundação dos Marinhos? A Globo anda, ela é uma empresa, como toda empresa capitalista, a ideologia dela é darwiniana. Se uma empresa que queira sobreviver neste mundo predador, predatório de competições, tem que fazer adaptações da origem das espécies. É a sobrevivência dos mais fortes ou dos melhor adaptáveis às circunstâncias. Então essa é a ideologia, tanto da Globo como de qualquer empresa no mundo capitalista, e se adaptando aos novos momentos. Claro, claro. Então ela nasceu já dessa adaptação. A ditadura militar aconteceu, veio o novo regime, ainda não era a ditadura, porque teve o golpe dentro do golpe. Sei. Veio o regime que teria a intenção de durar 2, 3 anos, estabelecer eleições e deixar o Brasil seguir. Foi nesse processo de Castelo Branco para Costa e Silva que houve essa virada e houve a ditadura dentro do regime militar. Ela nasceu aí, entre o regime militar e a ditadura que chegou. Então, com o investimento também americano, associações de dinheiro americano e as benesses do regime militar. Por outro lado, já tinha uma experiência de anos e anos de gestão jornalística, porque o pai do Dr. Roberto Marinho já era dono do Globo. E que já era um jornal equilibrado e bem sucedido. Do ponto de vista financeiro, eles tinham a história deles já, longa e feita. Já tinha quase uma TV Globo de jornal O Globo. Uma mídia impressa, né? Quando a TV Globo nasceu. Então, a adaptação foi sendo feita. Aí veio a ditadura. Durante a ditadura, eles receberam todo o dinheiro de publicidade do governo federal, que era o regime militar e a ditadura, propagandas como aquela que a gente viu aqui ainda agora, de o que é nacionalismo. Isso tudo era veiculado em todas as TVs, mas a Globo tinha 90% de audiência, sabe lá o que é isso? Combina, né? E sem mídia social, sem nada, sem internet. Nada, as outras coisas eram bobagem. Nossa! 90%, e no pico de novela dava 97%. Era uma loucura. Então toda a publicidade ia para lá. Quando eles começaram a sentir que o governo militar foi querendo distender e promover eleições e fazer a abertura, eles acompanharam o processo, eles foram elogiando os que estavam à frente do processo democrático. Então, Dr. Ulisses cresceu pra caramba, Tancredo Neves, todas essas pessoas foram sendo mitificadas, menos Leonel Brizola, que voltou da ditadura, do exílio, quando a ditadura permitiu, e já chegou batendo no Roberto Marinho. Então eram os 3 Robertos, Roberto Marinho, Roberto Campos, e tinha um terceiro Roberto, ou às vezes ele chamava de os 2 Robertos. Era o Roberto Marinho e o Campos. Ele chamava a Globo de a filha da ditadura. Filhinha da ditadura. Então, aí ficou aquele ódio que eu acompanhei de perto. Esse eu acompanhei de perto, eu estava lá. Você estava lá. Tanto na Globo quanto dialogando aqui com o Brizola. Então, eu vi essa coisa autofágica que começou a destruir o Rio de Janeiro. Mais do que acelerou essa destruição que está aí, foi aquela guerra entre Brizola e Roberto Marinho, porque o Roberto Marinho dava ordens para que se mostrasse o pior do governo Brizola, e o Brizola, tudo que falava, atacava o Roberto Marinho como inimigo público número 1 da nação. Então, conclusão, ficou o governador e o dono da maior potência de comunicação do país brigando, e o cenário era o Rio. E o Rio foi se destroçando, cara. Destroçando para todos. Eu vi o destroçamento. Um dia eu dei até uma entrevista nas páginas vermelhas da Isto É, a respeito disso,
que eu vi o João Roberto Marinho entrar numa reunião do Viva Rio, e depois me disseram que ele entrou na reunião da diretoria da Globo com aquela minha entrevista, dizendo: todo mundo tem que ler isso, porque é uma análise perfeita do que aconteceu e do que está acontecendo aqui entre nós. Eu descia o pau na briga de Globo com Roberto Marinho e mostrava a idiotice daquela autofagia e como era o Rio de Janeiro que já pagava e pagaria um preço cada vez maior se eles não cessassem aquilo. E me parecia que já era tarde demais. Pois bem, eles foram diminuindo, pediram até a minha ajuda e minhas opiniões para diminuir. E me chamaram e eu dei todos os conselhos que eu pude dar. Eu digo: vocês estão fazendo um mal enorme para os dois lados. E do lado do Brizola, a opinião era mais radical um pouco, do lado do Brizola, então eu tinha que ser mais ameno. Mas eu disse várias vezes: eu acho que essa é uma briga insana, que isso só leva à destruição do Rio, era melhor baixar a bola. E com efeito, logo depois, quando ele saiu, as ações que foram feitas, das quais eu tive parte também, deram uma diminuída na hostilidade e até promoveram relacionamento. Visitas lá e cá, eles chegaram aproximações, conversas com o outro governador, com o que veio. Foi diminuindo a tensão. Mas não é disso que eu estou falando. Aí a gente ainda está agora, lá atrás veio a democracia, depois Sarney, foram anos horrorosos. Então, como o Sarney não tinha poder para nada, ele recebeu a pior propaganda possível depois de 1 ano, 2 anos. Foi quando a inflação começou a disparar. Aí vem Collor de Mello. Mas Collor de Mello pegava no braço do Dr. Roberto Marinho em Nova York e andavam passeando pela Quinta Avenida, de tão íntimos. Aí veio a ladruagem da casa da Dinda. Aí a Globo disse: eu não vou perder essa. Aí, ó, bye bye Planeta Terra, Collorzinho. E o pau cantou, veio o Itamar e ela foi generosa com o Itamar. O Itamar era um caso que não ameaçava ninguém, então foi generosa com o Itamar. Eu participei do Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República, daqueles movimentos todos, e a Globo deu uma força enorme. A mim, no Rio, assim, entre 92 e 96, 97, eles divulgavam a minha agenda. Quando eu tinha agendas importantes nas favelas, nos morros, nos presídios, pregações minhas nas praças, eles tentaram ajudar como eles puderam a diminuir, para diminuir também a rejeição dos evangélicos. Aí eles fizeram várias coisas durante aquele período. Bom, aí o Lula foi chegando. Eu me lembro deles também me perguntarem, que eu já conversava muito com o Lula desde 1990, e tínhamos aqueles papos regulares, eu e ele. Então me perguntavam: e o Lula? E o Lula que se apresentou a mim era um cara normal. Foi o que eu passei adiante. Olha, até aqui, o cara que conversa comigo já há muitos anos é um cara normal, não está com nenhuma ideia louca. Honestamente, era o que me parecia. Ele só começou a falar em projeto de poder, nisso e naquilo, no fim da nossa relação. E também quando ele começou a botar as unhas para fora e mostrar as corrupções. Pois bem, aí o Lula ganha. Em 2002, quando ganha, a Globo já estava toda favorável. Aí ela exaltou o Lula, quase os 8 anos de governo Lula, o cara dizendo as maiores barbaridades e eles rindo. Cristiana Lobo, todo mundo rindo, é muito grande, é muito bom. Você que é um homem cheio de autoestima, está melhorando a nossa autoestima. Quando aquele pobrezinho do homem que achou, acho que 30 mil reais, e foi devolver, que era um caso de honestidade nacional tão extraordinário, que levaram o sujeito para falar com o Lula, e o Lula tirou onda. Porque assim é honesto demais, meu filho. Perdido, tá perdido. Você vai procurar o dono e entregar. Ah, desculpa, assim é exagero de honestidade. Mas o que a Globo disse a esse respeito?
Nada, nem a respeito de coisa alguma. E então eu estou acostumado a ver a Dilma. Meu Deus, o primeiro governo da Dilma tinha coisas que a Dilma fazia e que eles elogiavam, que eu dizia, em que mundo esses caras estão vivendo? Bom, quando ela começou a cair, o pau cantou, sem piedade. Aí eles vinham agora batendo no Bolsonaro. Primeiro eles não queriam nem falar que o Bolsonaro existia. Eles começaram a falar do Bolsonaro de 7 meses para cá. Antes era assim, silêncio total sobre o maluco. Eu vejo não só o que eles dizem, eu ouço o que eles não dizem. E do que eles fogem. Dos temas que eles deletam, das pautas que caem. E eu só vendo. Falei outro dia, agora eles vão começar a diminuir o peso sobre o Bolsonaro. Já ganhou o segundo turno, primeiro turno, está com o segundo praticamente ganho, com a mão na faixa. Com a mão na faixa, tá com a mão na faixa. O jornalismo da Globo vai começar a aliviar. E começou já a aliviar. Já estou vendo alguns dando uns sorrisinhos para lá e para cá. Estão tentando aliviar. E aí é um jogo de domesticar o candidato e do candidato tentar domesticar a mídia. O candidato cede umas, eles cedem outras. Por exemplo, já notou que o candidato nesse segundo turno não tocou em problemas de costumes? Sim, ele está maneirando. Não tocou Maneirou. em gay, homofobia, rosquinha. Saiu da coisa dos costumes. Ele não está tocando no assunto, porque ele sabe que isso pode ser uma catástrofe. É a criptonita dele. Isso pode gerar um banho de sangue. E ele vai ser responsabilizado por isso. Porque foi ele que incitou para todo lado. Incitou tanto que a faca veio sobre ele. Na mesma medida da sugestão veio a proposta que ele conheceu. Então ele só está falando agora de economia, mercado, Estado enxuto, diminuído, ministérios enxugados, plano de governo, e deixou de lado os costumes. Está na parte administrativa. Não quis nem dar apoio ao Wilson Witzel explicitamente no Rio, que era para não colar a imagem dele, a de um juiz muito cheio de costumes e de legalismos, de modo que ele está num processo de dissociação. Não vai demorar, ele vai chegar, após a eleição, vai chegar para o eleitorado dele e vai começar a dizer, olha, manerem, nós temos um país para governar, eu preciso ser presidente de todos, podem deixar que eu não vou deixar os exageros petistas chegarem aqui, mas devagar ele vai tirar isso da pauta, porque com aquela pauta de costumes ele ia jogar gasolina no incêndio na floresta. Então, gradativamente ele está indo nessa direção da economia, e a Globo está feliz da vida. Porque a Globo vai partir para cima dele se ele vier com pauta de costumes. Porque a Globo sem a pauta de costume não tem novela para fazer, não tem entretenimento, não tem artista, não tem nem jornalista, porque quase todo mundo que trabalha lá usufrui das liberdades democráticas até hoje consignadas e garantidas no país, para que o indivíduo seja como o indivíduo crê que deve ser, desde que ele não atropele o direito do próximo. Então, por enquanto, é esse o quadro. Agora, você ainda vai ver, se o Bolsonaro parar de dar ênfase na pauta dos costumes e das perseguições, das fobias de costume, e se concentrar cada vez mais nessa área, daqui a pouco ele e a Globo estão carne e unha. Você vai ver muitos sorrisos e muitos abraços. Agora, se ele entrar na pauta de costumes, ela vai ter obrigação a partir do jornalista que trabalha para ela. Os caras vão se negar a fazerem só o que os mestres executivos da empresa mandarem. E você vai deixar algum spoiler para depois da eleição, Caio? Não, a gente vai vê-los muito mais próximos. Eu estou sentindo que ele está fazendo esse movimento e a Globo está fazendo nitidamente um movimento que faz sempre.
Porque tudo que a Globo nunca quis ser foi oposição a qualquer governo. Ela só foi oposição ao governo do PT no fim, no apagar das luzes mesmo, explicitamente. Antes disso, era um beijo, uma mordida e uma soprada, uma mordida e uma soprada. Entendi. Agora, o do Temer já nasceu morto. Era um governo natimorto, então tanto fazia. Esse agora já é uma nova adaptação. E eu noto que a adaptação é do governante a ela, tanto quanto dela ao governante. O Lula se adaptou uma barbaridade à Globo. Sim. Uma barbaridade. Pegou até o menino que era da Globo, o Martins, para ser o porta-voz. Franklin Martins. Ele era comentarista de política da Ana Paula Padrão, Jornal da Globo. Isso. Virou secretário da SECOM. Isso. Tá lá. Então as adaptações é que o pessoal, acho que tem memória curta, não lembra. Eu estou dizendo aqui, tem um monte de gente dizendo assim, jamais acontecerá. Digo, meu amigo, olha, todo mundo é mais ou menos igual, espera só um pouquinho.